Olá, amigos do Dia Quarentena Motorsport, tudo bem com vocês? Hoje nós listamos 10 carros de até R$ 8.000 nos classificados da internet. E traremos aqui para vocês do mais barato até o mais caro. E vamos dar sequência aqui ao DQM classificados. Dá uma olhadinha e confira o conteúdo aqui do Dia Quarentena Motorsport. Começando por ele, sim, nessa busca feita hoje, dia 31 de maio de 2025, nós encontramos nos filtros, né, de carros de até R$ 8.000 anunciados em todo o Brasil, este Chevette por R$ 4.000. Ele é um Chevette, ano 1983, motor a álcool, né, final de placa 7. Aqui ele fala que tem mais de 122 mil quilômetros rodados, mas com certeza o carro rodou muito mais do que isso, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no carro. Bom, já começa com essa fotinha do cofre do motor, né? Aqui a gente vê que tem muitas coisas a serem feitas, né? Tem aqui algumas coisinhas que chamam um pouquinho a atenção, né? Por exemplo, essa marca aqui parece um óleo respingado, enfim, não sei se já chegou a pegar um pouquinho de fogo ou não sei. Aqui é essa peça que está bem consumida pelo tempo, né? Provavelmente será necessário trocar. A bateria também, não tenha dúvidas de que será necessário trocar. Mas o cofre do motor aqui, né? Com algumas coisas super simples de trocar ou de revitalizar neste carro. Vamos olhar a próxima foto. Aqui à frente desse Chevette é um carro bem interessante, né, galera? É um ano 1983, o Chevette é um clássico aí. Dá para fazer até o famoso Chepala, né? Esse cofre do motor consegue, né, ter um swap aí para um motor de Opala, por exemplo, e é bem interessante, né? Então o carro tá pelo tempo do carro, né? E aparentemente o carro ficou um tempo aí guardado sem rodar. Tá até bem conservado. Acho que é super possível aí de fazer uma revitalização, um restauro nesse veículo. Bom, aqui, né, conservas, tem a conservação, né, dos emblemas, né, então o carro 1.6 a álcool, Chevrolet, isso daí dá para ser revitalizado também. Essa lanterna provavelmente já é uma lanterna gasta aí pelo tempo, deve ser, não sei se é original do veículo. Aqui uma foto que não ajuda muito. O proprietário deixou essas duas fotos mostrando que os vidros, né, são originais do veículo, né, de fabricação. Por curiosidade, eram fabricados pela fábrica da Santa Marina. Tinha inclusive uma fábrica de vidros dessa aqui em São Paulo, né? Bom, beleza. Pelo menos desses dois lados os vidros estão íntegros aí, são vidros originais GM. Aqui uma foto da interna do carro, a foto não está muito boa, né, mas a gente pode ver que tem um sonzinho de época. Me parece um toca-fitas, ou talvez nem seja só um som básico mesmo. Volantinho, nada muito a se falar, né? Aqui, detalhes um pouco do retrovisor da lateral do veículo, realmente não está muito bom. Essa foto está um pouco melhor. Dá para a gente ver aqui que o retrovisor ele está bem desgastado aí pelo tempo, mas nada que não seja possível, né? Trocar, fazer uma reposição, etc e tal. Bom, são R$ 4.000. O Chevette é um carro muito divertido de se dirigir, um carro tração traseira, tem essa possibilidade, igual eu falei para vocês, de colocar um motor de Opala, por exemplo, e transformar num Chepala. Claro que um carro de R$ 4.000 ele vai precisar aí de um bom cuidado, né, de um bom entusiasta aí para dar uma levantada nesse carro. Mas são os achados da internet, R$ 4.000. Já por R$ 6.000 é um Ford Escort 1997, final de placa 4, motor a gasolina, e vamos dar uma olhadinha, é um carro 1.8, modelo GL, né? A interna do carro, o proprietário disse que recentemente ele fez aí todo um trabalho de higienização interna desse veículo. Dá para observar mesmo que os bancos foram limpos, né? Obviamente há um desgaste do tecido pelo tempo deste veículo. É um carro aí de quase 30 anos, né? A interna aqui, uma foto da interna traseira desse veículo. Realmente os bancos estão bem conservados pelo tempo do carro, né? As laterais ali de porta também, os forros de porta bem conservados. É uma característica, a gente sabe que alguns Escorts geralmente começa a sair aqui estes forros de porta. Bom, aqui uma interna do painel, me parece que os plásticos, né, estão muito bem aí, posicionados, preservados. Aqui a gente tem um sonzinho. Só que esse carro tem um detalhe, né, que já vou falar para vocês. Esse carro sofreu aí uma batida, segundo o que o próprio proprietário traz no anúncio. E eu acho que é um anúncio bem sincero, porque ele traz inclusive fotos aí, mostrando, né,
bateria do carro, etc e tal. Então foi provavelmente aqui uma batida frontal, né? A gente observa aqui é, a danificação do veículo e também a lateral, né? Inclusive com dano do retrovisor. Então, R$ 6.000, mas entendendo que já é um carro ah, de difícil reposição de peças, etc e tal, e aqui não vai ser só um martelinho de ouro, né? Vai ter muito trabalho aí a ser feito de funilaria, de recuperação, enfim, pintura do carro todo, enfim. Mas são alguns achados da internet. Alguns detalhes, né, que são cada vez mais ficam mais difíceis de você conseguir, por exemplo, farol original, esses indicadores de setas laterais, etc e tal. Mas é um carro que está aí, carro de R$ 6.000. Bom, o próximo que a gente vai dar uma olhadinha é um golzinho quadrado. Isso a gente sabe que está um Pokémon raro. E esse é 1.0, mas a gente sabe que está ganhando preço a cada dia e achar um gol na internet anunciado por R$ 7.000 pode ser uma oportunidade. Me diz aí se está caro, se está barato. Não sei. Né? Mas o carro aparentemente está bem íntegro de lata. O que tem algumas coisinhas básicas a serem feitas, remover esse insufilme, por exemplo, esse carro já vai dar uma valorizada aí, se fizer uma recuperação aqui, mesmo que seja com produtos adequados, ou mesmo maçarico, que tem algumas pessoas utilizando aí para revitalizar o plástico do veículo, com certeza já vai dar uma outra cara para esse golzinho, tá? Então vamos dar uma olhadinha, o golzinho 1995, 1.0, né? Não era um carro tão item de desejo assim, mas que nos últimos tempos tem se tornado um carro bem interessante. E claro que também o cofre do motor é o mesmo, então é possível também fazer um swap neste veículo, por exemplo, né? Então um Golzinho 1.0 pode passar aí a ser um Golzinho 1.8, né? É mais difícil você arrumar um motor AP 2.0, mas até talvez seja possível você fazer aí essas modificações e aí você vai ter um carrinho bem interessante aí para o seu dia a dia de daily ou para o autódromo, né? Bom, aqui uma foto da traseira do veículo, como eu já tinha falado para vocês, né? Que eu acho que é possível fazer uma revitalização destes para-choques, que aparentemente é o para-choque original do carro, né? A frente, sim, tem detalhes de funilaria, tem uns amassadinhos, nada que um martelinho de ouro não possa resolver, e algumas outras medidas aí de funilaria. Aqui uma interna do veículo, realmente é um carro básico, tá, gente? É 1.0, é um veículo de entrada, então não espera-se muito, né, do Gol. O carrinho aí tá com umas capas nos bancos, então não espera-se também que esses bancos estejam extremamente íntegros atrás dessas capas, né? Mas tá aí, eu acho que o carro não tem um tampão, pelo que eu vi aqui, não tem um tampão traseiro, e aí já fica uma dificuldadezinha maior de conseguir um tampão original aí do Volkswagen Gol. Bom, este carrinho já está por R$ 7.000, então a gente teve o Chevette por 4.000, tivemos aquele Escort batido por R$ 6.000, e aqui um carrinho, um Gol por R$ 7.000 aí, aparentemente bom de lata, motor, a proprietária realmente não fala como ele está. O próximo é um Fiat Palio 1.0 também, EDX, lembrando, né? Todo carrinho 1.0 ele tem esse cofre do motor, é possível você fazer aí um swap de motor, por exemplo, colocar um motorzinho 1.6, 16 válvulas, que é bem interessante do Palio, por exemplo, né? Esse é um 1997, né? Tem mais de 440 mil quilômetros rodados, dá para ver aí pela lata do carro, mas eu achei interessante algumas coisas. O proprietário é extremamente sincero, falando que esse carro, sim, precisa de detalhes de funilaria e até por isso que ele está vendendo abaixo, né, da FIP, do valor de tabela do veículo, mas realmente assim tem alguns detalhes interessantes, né? Tem aqui alguns amassadinhos, alguns eu acredito que sai com martelinho de ouro tranquilamente, outros nem tanto. Mas sim, já que vai pintar, nada melhor do que já fazer todo aquele trato de funilaria neste veículo, né? Que está com uma plaquinha Mercosul. Isso também muitas vezes é um bom sinal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A outra foto do carro está um pouquinho desalinhado essa frente aqui, esse farolzinho, seta, etc. Mas aparentemente o capô está no lugar, né? Esse para-choque parece que foi já tentado uma revitalização, uma restauração desse para-choque, mas não tá de pior não no carro, né? Essas
canaletas aí, essas calhas podem ser removidas facilmente. É bom que o carro não está com isso filme, então isso já dá uma boa de uma, de uma ideia aqui para passar um vidro verde ou deixar original mesmo. Lanternas aparentemente são originais do veículo e um outro detalhe, ele também conserva aqui é, a- as letras, né, do veículo, Palio, EDX, etc e tal, o que muitas vezes é muito raro aí a gente encontrar um carro já desse ano, nesse estado de funilaria. O que chama atenção é sim essa tampa traseira do porta-malas, que está bem amassadinha, essa coluna de porta traseira aqui também está bem amassadinha, isso já vai gerar aí uma graninha aí para uma revitalização, e também essa parte aqui que está definitivamente ah, ah, corroída pelo tempo, está enferrujada, né? Então aqui tem que dar uma olhadinha com atenção para a lata desse carro para ver realmente como que ele está. Cofre do motor não me chama muita atenção, assim, bateria aparentemente uma bateria nova, foi higienizado, obviamente, foi limpo, obviamente, né? Então aqui já dá uma outra aparência para o veículo, obviamente, né? Nada que um mecânico não possa fazer aí uma análise e ver como que o carro tá. De interna, né? Provavelmente esse volante está bem desgastado, né? Aqui o proprietário colocou aqui uma capa de ah, ah, uma capinha, né, desse volante, mas aparentemente os plásticos aqui estão bem conservados, está tudo no lugar, então não me chama muita atenção. É bem interessante que esse carro ele detém, né, daqueles bancos azuis, né, que saiu bastante na linha Fiat nos anos 90, principalmente ali em 96, 97, 98. Bem interessante. Esse carro parece que ele está bem higienizado. Aqui a gente nota um pouco de ferrugem, aparentemente, nos trilhos, né, do banco. Claro, precisa sempre dar aquela olhadinha atenta ao veículo, né? E aqui, bem interessante, essa foto do porta-mala. O carro está bem conservado, né? Então, assim, o porta-mala dele está bem conservado. Preserva-se um tampão, que é o que eu estou falando para vocês, muitas vezes é difícil, às vezes as pessoas fizeram furações nesses tampões, etc e tal, tá original, tá tranquilo, e tá encarpetado, né? Eu não sei se é o carpete original, mas eu acho que isso é um ponto bem interessante. Então esse Paliozinho, ele tá por R$ 7.000, é um quatro portas. O próximo é um Fiat Uno lá do Rio de Janeiro, ano 2001, é um Fiat Mille 1.0 Fire, por R$ 7.000 também. Esse daqui está precisando de um bom cuidado de funilaria, né? Ele tem alguns ferrugens assim, em pontos bem cruciais do carro, no capô, no paralama frontal esquerdo. Essa porta, eu não sei se ela está desalinhada ou se ela foi mal fechada, mas realmente está aí com os probleminhas. O retrovisor está caído, as rodas, né, elas estão meio escurecidas, etc e tal. Então, assim, eu não sei se é um carro que está rodando, né, para começar, e eu não sei, obviamente, o estado desse carro, né? Tem muitas folhas aqui por baixo, mas é uma rua bem arborizada, mas pode ser que o carro não esteja aí rodando muito para valer, né? É aquela cor clássica do Uno que está precisando de um bom banho de tinta novo, né? Mas é o que eu sempre falo para vocês, dando uma olhadinha assim, ele ainda preserva aqui, né? Alguns letreiros do carro, etc e tal, o para-choque tá bem desgastado, mas dá para fazer aí meio que uma restauraçãozinha. Preserva o tampão do carro. Eu sei que muitos vão falar, Jefferson, isso daí não é o mais importante, é possível conseguir, mas eu sempre acho interessante da gente destacar. Tem muitas peças aí, enfim, no porta-malas, esse não é o foco do vídeo. A interna, aí sim, parece que é um carrinho que andou muito. E a gente sabe que o Fiat Uno é um carro guerreiro, né? Mas aqui está precisando de uma baita de uma higienização, né, de um tratamento nesse volante aqui. Não sei, né, isso a gente acompanha alguns canais aqui no YouTube que falam, olha, não sei se por 7.000 está valendo tanto a pena porque esse carro tem muitos detalhes a serem feitos, né, e a gente sabe que cada coisinha vai um bom dinheiro, né? Então não sei aí se é uma boa oportunidade ou não é. Deixa nos comentários de até agora. Com quais carros desses vocês se identificaram, quais carros desses vocês encarariam? Porque olha o cofre do motor, tá bem sujo, né? Então tá bem sujo. Aqui eu acho que vai precisar de um trato bem interessante. A bateria é boa, não sei se está funcionando bem, né? Mas
nota-se também que parece que só está plugada de um lado essa bateria, né? Então, enfim, eu acho que é um carro que não está andando, mas não tenho certeza para falar isso. Uma outra foto da interna, a parte traseira aqui, o banco está bem manchado, está bem sujo esse veículo. Eu acho que realmente aí precisa de um cuidado bem especial. O próximo carro é um Fiat Palio também, 1996, 1.0, esse duas portas, diferente daquele outro quatro portas branco que nós mostramos, tá precisando de um baita tratamento aí de funilaria, obviamente, e pintura, né? Tá com essa peça aqui, provavelmente de um outro Palio de reposição, essa porta traseira, por exemplo, né? Aqui nós temos um veículo que parece também que está parado, não me parece que é um veículo que está andando, né? Pelo acúmulo de folhas, o carro tá bem sujo, né? Isso não quer dizer muita coisa, mas assim, parece que é um carro que está parado, né? Aqui é uma foto da interna do carro, provavelmente aqui um queimadinho aí, uma abertura do banco, né? Ele tem esse detalhamento em xadrez, que não está casando muito com os bancos do carro, então pode ser que esses bancos já não seja com a forração original do veículo, mas me ajuda aí, porque eu não lembro de todos os tipos de forração do Fiat Palio, então eu não tenho certeza aí se esses eram os bancos originais com esta lateral do Palio. Então me ajuda aí, me diz também o que você está achando desse carro. Aqui uma foto da traseira, né? A gente tem o tampão aqui com dois alto-falantes, etc e tal. Tá bem sujinho também, tá precisando de uma boa lavagem, né? Esse daqui é um carrinho para projeto aí do pessoal que grava vídeo aí limpando o carro, etc e tal. Eu acho que dá para dar um up nesse veículo aí, você já consegue aí dar uma bela de uma melhorada nas aparências. Inclusive os cintos de segurança estão precisando ser limpos aí. É um carro de funilaria, eu falei para vocês, é pintura, com certeza, vai ter uns amassadinhos aí, verificar a ferrugem. O Palio é um carro que pode dar muita ferrugem em alguns pontos estratégicos, assim como outros carros também. Então é bem interessante ficar com olhos bem atentos, né? Essas borrachas aqui dos vidros me parecem bem cansadas já, precisando ser trocadas, né? E é um carro que, assim, é o que eu falei para vocês, né? Da importância de você ter carros com os emblemas originais, etc e tal, né? Aqui você já está sem o emblema da Fiat, mas percebe-se que, com tudo, a frente do veículo, pelo menos, me parece estar relativamente alinhadinha. Claro que a foto não ajuda muito, né? Então também não tenho essa certeza. Agora a gente vai para um outro veículo que é um Ford Corcel 2, 1982. Esse está por 7.500, diz o proprietário que ele tem 280 mil quilômetros rodados. Bom, é um Corcel 2, tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto desse veículo. Ele tem alguns detalhes, né? Tá com a pintura original do veículo, tá precisando de um tapa de funilaria. Provavelmente um baita de um tapa de tapeçaria, porque ele está com capas nos bancos, né? Isso não me reflete boas coisas. Provavelmente, se os bancos estivessem ótimos, não estariam com capas, né? Estão com capas nos bancos da frente e traseiros, mas tem alguns dados interessantes. Por exemplo, olha a coluna aqui lateral, está bem pintadinho, aparentemente bem conservado, embora esse carro tenha alguns detalhes de funilaria que eu vou mostrar para vocês, né? Já aqui, ó, na coluna C, né, você tem aqui uns lixamento, provavelmente passou uma massa e não foi pintado, né? Aqui um foco de ferrugem. À frente do veículo também você tem aquele para-choque de ferro faltando uma parte aqui na lateral. Tem alguns detalhes a serem melhorados desse veículo, então ele está cheio de é, alguns reparos, com massa provavelmente, né, e com falta de pintar o carro. Então, para você dar uma levantada nesse carro, com certeza você vai ter que aí dar uma pintada. O que eu acho interessante é que ele está com um joguinho de rodas maneiro, né? Parece que as rodas ou elas estão recuperadas ou elas estão relativamente novas. Acho isso interessante. A lateral do motorista, que eu falei para vocês, está precisando de um baita de um tapa de funilaria. Lá, né, no tampão a gente tem três buracos do que já foi um dia, talvez, aí alto-falantes, né, etc e tal. Mas não temos mais e temos ali esse recorte que está feio, né, no veículo e vai precisar ser aí é, recuperado, né? Provavelmente hoje em dia também é super possível fazer desses tampões aí
em algumas oficinas especializadas que trabalham com recuperação desses veículos. Bom, a traseira do veículo, a traseira está bem cansada com o tempo, né? Então aqui vai precisar de muito trabalho para dar um up nesse veículo. Remoção, com certeza, né, desse insufilme, uma das primeiras coisas a serem feitas, sem sombra de dúvidas. Aqui a foto da lateral direita traseira também, mostrando aí que também tem aí um baita trabalho a ser feito. Parece que foi lixado e foi pintado assim com pincel, com rolinho, não sei, galera, ajuda aí. Mas é um Corcel 2, um Corcel 2 que talvez um dia possa ser um carro clássico, né? Ou dá para fazer um projetinho também. É um carrinho que dá uma rebaixadinha nesse carro, botar uma rodinha adequada, você já dá uma bela de uma mudança, é um coupé duas portas, né? Então eu acho que é um carrinho que tem potencial. Esse daqui está por R$ 7.500. O próximo é um Volkswagen Passat 1.6, modelo LS 1981, lá de Peruíbe. É um carro motor a gasolina, obviamente, né? Aqui nós temos a famosa rodinha de esfirra, né? Lá no Instagram eu deixei uma Mercedes 190 Evo, que eu coloquei uma rodinha especial, ficou show no projeto essas rodinhas esfirras. Depois vocês dão uma olhadinha lá e dão uma comentada também. Eu vou trazer aqui essa Mercedes nos próximos vídeos para vocês avaliarem ela também, esse projetinho que ficou show de bola, o projetinho da QM. Bom, voltando aqui para esse Passat 1981, é um Passatinho, né, cansado pelo tempo também, é um carro extremamente espaçoso. Eu lembro uma vez, né, quando criança barra adolescente, eu andei num Passatinho desse daqui e atrás, galera, vai três pessoas super confortáveis, cabe até quatro facilmente. É um carro interessante. Esse daqui está precisando de um bom cuidado, de um entusiasta, né? Recuperação da grade frontal, recuperação desse farol aqui que está bem cansado com o tempo, e esse para-choque aqui que aparentemente é um para-choque de ferro, está enferrujado, já teve algum tratamento aqui, está precisando pelo menos aí de um tratamento mais especial, de uma pinturinha, alguma coisa nesse sentido, mas tem potencial, né? É um carro que está todo filmado, aqui eu acho que dá para tirar esse filme, dá para tentar recuperar esta pintura, no sentido de lixa, 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 lixa e dar um banho de tinta novo, mas tem potencial, é um Passat, é um carro bem interessante. Aqui o cofre do motor está bem sujinho, é um carro que provavelmente deve trafegar, né, lá no litoral, deve trafegar também ali em regiões, né, de rua de terra, alguma coisa assim, mas nada do que uma boa revitalização, limpeza desse cofre do motor não seja possível recuperar. A interna, aí tem alguns detalhes, né, não só de limpeza, mas também de recuperação, principalmente aqui do painel deste veículo, né? E aqui o proprietário destacou que ele tem 79.344 quilômetros, né? Aí, não sei se realmente quantas vezes já girou esse motor, por exemplo, ou se realmente ele tem quase 80 mil quilômetros aí, mas teve um desgaste aí pelo tempo. Funilaria é, é necessário, mas uma boa higienização já dá para a gente entender o que esse carro vai precisar de fato. Bom, enfim, R$ 7.500. E por último, mas não menos importante, aliás, penúltimo, mas não menos importante, esse Chevrolet Monza, lá de Osório, Rio Grande do Sul, que é conhecido por ter carros bem conservados. Esse é um Monza 1987, 1.8, 8 válvulas, duas portas. Tá bem bonito esse Monza, aparentemente pelas fotos, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha mais especificamente. Olha só, retrovisor no lugar, o carro bem alinhadinho, capozinho, esse para-choque está no lugar também aparentemente, nada do que não dá para dar uma revitalizada e o carro já fica bem interessante. Tá sem isso o filme, o que eu acho bem interessante para a gente dar uma olhadinha. Esse carro já dá, é um carro mais antigo, mais clássico, já dá toda a diferença, né? Eu gosto disso do filme, tá, galera? Mas eu acho que aqui nesse carro tá bem interessante. Ele tem os frisos metálicos aqui na lateral das portas, tá numa altura interessante, tá com uma calotinha, nada que não seja possível correr atrás das rodas originais desse veículo, já vai dar uma outra cara pro carro, com certeza. Duas portas, gosto bastante do Monza duas portas. O carro tá bem interessante mesmo, viu? Eu acho que o pneu aqui parece que tá
pelo menos meia vida, tá interessante, o carro tá dando para rodar. Infelizmente não tem foto das internas, mas olha a vantagem de você não ter isso filme nesses carros. Dá para ver que os carros estão com os encostos, inclusive os traseiros, e parece, aparentemente os bancos estão bem conservados, né? Então é um carrinho aí que de repente, né, para a pessoa que gosta de Monza, gosta de um carrinho duas portas, é um excelente projeto aí para iniciar. Por último, mas não menos importante, por R$ 7.800, o desafio, né, um Renault Clio 1.0 sedã 16 válvulas. Há quem goste e há quem odeie, né? É um carro 2001-2002, movido a gasolina, 380 mil quilômetros rodados. Então é um carro verde, essa cor ela é muito bonita. Eu me recordo dessa cor quando foi lançado, né, o Clio nessa cor verde. Realmente é uma cor que eu acho bem interessante. Uma fotinha da interna do carro, não está muito boa essa foto, não está numa resolução legal, mas dá para ver que é um carro que está um pouco cansadinho aí pelo tempo, né? É um carrinho de 23 anos, então ele já acumula aí, obviamente, alguns cansaços, né, pelo tempo. O que me chama a atenção aqui é a lateral dessa porta aqui. Infelizmente a gente não tem o maior detalhamento de como ela está. Fabricação 2001, opa, que maravilha! Ainda preserva, né, esses dados de fabricação, inclusive número de chassis, etc. Bom, o carro lateral, obviamente, tem muito ponto de funilaria para pintura. Pintura parece que está meio queimada, etc e tal. Revitalização das partes plásticas do veículo, com certeza. Mas fazendo isso, da revitalização dessas partes plásticas já vai dar um outro visualzinho. E, obviamente, se a pessoa puder repintar esse carro, aí já vai fazer aí toda a diferença. Preserva-se as letras, né, do Clio, Renault e o símbolo da Renault também. Aparentemente isso foi ou revitalizado ou foi trocado, não sei se são originais do veículo. Plaquinha Mercosul. Lanternas, aparentemente lanternas originais, mas bem cansadas com o tempo. E aqui a gente tem uma rodinha, aqui tem uma calotinha, mas se colocar aquela roda clássica do Clio, já vai fazer toda a diferença nesse veículo também. E arrancar também, gente, esses coisinhas aqui da lateral das portas, vai fazer toda a diferença, o carro vai ficar bem mais legal. Bom, aqui uma foto do cofre do motor, uma foto de astigmatismo com a lente suja, né? Não dá para ver muita coisa, dá para ver apenas que aparentemente este cofre do motor foi limpo, né? Aparentemente ele está limpo. Agora, como está o cofre do motor, impossível de dizer. E é isso aí, galera. E a surpresinha que eu ia trazer para vocês é um bônus. Não sei se é bom, não sei se é ruim. É um Volkswagen Fusca por R$ 8.000 aqui em São Paulo, 1974, motor a gasolina. Fala-se que é um carrinho 1.500, mas nitidamente esse carrinho está abandonado. Abandonado não, desculpa. Ele está parado, não está rodando, né? Já precisa trocar essas lanternas, um belo de um banho, para depois a gente ver o que precisa ser feito de funilaria, que tem muita coisa a ser feita, né? Recuperação, inclusive dessas partes que estão bem enferrujadas, símbolos da Volkswagen, aqui o puxador do capô, tem muita coisinha para ser feita nesse Fusca. O proprietário fala que é para quem deseja restaurar, né? Mas para quem deseja restaurar, para levantar um Fusca desse daqui, vai gastar uma bela de uma grana, né? Coloca aí pelo menos uns R$ 25.000, mais o preço do veículo, para dar uma levantada, fora, claro, se não tiver muita coisa de motor para fazer, parte elétrica, e mesmo o assoalho desses veículos que tem que ficar bem atento, porque geralmente pode dar muita ferrugem, sendo necessário trocar aí todo o assoalho do veículo. Mas, é isso aí. Gostaria que vocês me falassem, R$ 8.000, tá caro, tá barato? Prefere encarar o Chevette, que tá R$ 4.000, você já ganha 4.000 aí para começar a mexer no carro? Diz aí nos comentários deste vídeo aqui do De Quarentena Motorsport. Este foi mais um DQM Classificados com anúncios da internet. E lembre-se, né? Sempre que você for entrar em contato, né, com qualquer anúncio da internet, tome cuidado, tome todos os cuidados necessários, né? Checa a veracidade, né, desses anúncios, né? Entre em contato e, obviamente, siga aí todas as boas práticas para compra, negociação, já falados aí pelos diferentes sites de classificados. Hoje foi o Web Motors, mas tem tantas outras plataformas de classificados pela internet, tá bom? É isso aí, um abraço do De Quarentena Motorsport. Até a próxima, galera. Valeu!